Inara, 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 Inaraí. Inara, 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 Inaraí. Inaraí, i. Tudo bem, meu povo? Som de Catinguelê. Muito bom dia para vocês. Café com Beckler chegando por aqui. Tá aqui o meu cafezinho de hoje. Coisa nenhuma aqui. Nada, podia jogar isso aqui pela janela. Mal gosto da xicrinha, não vou jogar. Hoje não tem café, hoje tem análise de uma porrada de jogo. Muitos aconteceram no mesmo horário, Leipzig, Bayern, Girona, Real Madrid e Tottenham, Liverpool. Eu postei uma foto assistindo os 3 jogos ao mesmo tempo, uma galera falou, não consigo ver nenhum, quanto mais 3. De fato, eu consigo ver 2. O Liverpool, Tottenham eu fui acompanhando mais olhando assim, melhores momentos, onde mais estava o vermelho, onde mais estava o branco. Só que a partir do momento que os outros jogos iam se desenvolvendo, especialmente do Real Madrid, que foi ficando mais fechado, né? Porque o Real Madrid logo fez 2-0 no primeiro tempo, eu fui dando mais atenção a Liverpool-Tottenham, Tottenham-Liverpool, mas de fato desse jogo que eu vou falar mais da arbitragem, ainda de Clermont, Paris Saint-Germain, Wolverhampton, Manchester City, Real Sociedad, Atlético Clube de Bilbao, todos os jogos de sábado. Porque na sexta eu fui até o estádio do Barcelona, não assisti Benfica-Porto, e no domingo, cá entre nós, eu até vou falar aqui de Cruzeiro e América, mas não teve muitos jogos na Europa para assistir. Vitória da Roma, mas contra o Frosinone, sabor de sorvete, né? Sorvete meio infantil, assim, sabor Frosinone, parece que é o sorvete do Frozen. Enfim, é uma cidade lindíssima da Itália. Começando com Leipzig, Bayern de Munique, empate por 2-2. Que o jogo muda absolutamente a partir do momento que tem um pênalti estúpido para o Bayern de Munique, né? Uma cobrança de falta e o jogador do Leipzig coloca a mão na bola e aí o Bayern de Munique diminui para 2-1 com o Harry Kane e cresce animicamente no jogo, por assim dizer, mas cresce na partida para depois empatar com um contra-ataque ótimo do Musiala com o Leroy Sané. Antes disso, tinha sido um apavoro do Leipzig, o Bayern de Munique, como acontece na temporada. Eu achei que depois do 7-0 contra o Bochum na semana passada e tal, que o time ia dar uma estabilizada. Tinha ganhado do Manchester United fazendo 4 gols, tinha estado à frente do marcador contra o Bayer Leverkusen, embora eu acho que tenha sido superado em jogo pelo Bayer Leverkusen. Depois do 7-0 eu falei, bom, aquele Bayern de alguns anos atrás e de quase sempre está voltando, né? Que domina completamente seus rivais. Mas de novo, num jogo grande, o time deixa a desejar. O Leipzig faz 2-0 no primeiro tempo. Poderia ter sido mais, né? Teve um impedimento que acaba tirando um pênalti do Rich, ou do Reich, aqui eles falam Rich, eu não sei como que é a pronúncia certa do goleiro, em cima do Openda. Mas o Bayern de Munique praticamente não consegue chegar, tem uma bola do Harry Kane pro Musiala no início do jogo, e depois, quando o Leipzig se fecha, o Bayern não consegue entrar, e quando o Leipzig ataca, o Bayern não consegue defender. A transição do Leipzig, para mim, é a melhor do mundo, é o time que melhor ataca rápido no mundo. A capacidade que tem de envolver de um lado, de girar a bola rápido para o outro, de achar os atacantes sempre em velocidade contra os zagueiros do Leipzig, que eu acho que hoje ninguém tem. E olha que não jogou o Dani Olmo, né? Tá machucado, jogou o Forsberg no lugar dele, mas um grande jogo de novo do Xavi Simons, um grande jogo do Schlager, meio-campista austríaco. O Campbell também jogou muito bem no meio-campo do Leipzig. Enfim, é muito bom time, tá? Essa semana tem Leipzig e Manchester City. Eu sugiro que vocês fiquem de olho nesse jogo. É no mesmo horário do jogo do Barcelona contra o Porto. Então, pega aí HBO Max e faz aí a assinatura de vocês para assistir um jogo na TV e outro jogo no tablet ou no computador, porque vale a pena. Então já é a dica que eu dou para vocês assistirem, além do jogo do Barcelona, tem ainda o Paris Saint-Germain nessa quarta e tem também Leipzig e Manchester City, que eu acho que vai ser um dos jogos mais legais da primeira fase. Imagino que o Manchester City vai tentar dormir esse jogo, como ele tentou na temporada passada, né? Vai jogar na Alemanha e tenta evitar um confronto muito franco. Mas o Leipzig é muito bom, cara, é muito bom nessas transições, faz 2-0 com ótimas infiltrações do Openda no meio da defesa do Bayern de Munique. Acho que foi mal Laimer nesse jogo, ex-jogador do Leipzig, inclusive. Tinha muito espaço entre ele e o Upamecano. O Bayern de Munique, quando ataca, mantém o Laimer na defesa para liberar mais o Davis pelo lado. Mas na hora de defender, eu acho que o Laimer está muito aberto e não fechado com os zagueiros, tem muito espaço entre eles. E assim se aproveita para fazer 1-0 Leipzig, uma boa arrancada do Openda que o Kim acaba desviando. E depois um erro do goleiro numa cobrança de escanteio que sai o segundo gol. Poderia ter sido mais, até esse gol do Bayern de Munique de pênalti no segundo tempo, que faz o Bayern crescer e melhorar no jogo, mas até ali muito ruim para o Bayern.
o que tem de positivo é que mesmo jogando mal, esse Bayern de Munique tem lampejos e pela grande qualidade dos seus jogadores que é possível que ele resolva um jogo jogando 60, 70 minutos mal. Isso é muito positivo para o time ainda. Mesmo que o Bayern seja dominado, mesmo que o adversário cresça, esse time é tão bom que rapidamente ele é capaz de reagir. A questão é que não sei se vai ser sempre assim, né? É um time que dá mostras de que vai perder a qualquer momento o jogo grande. Empatou com o Leverkusen 2-2, empatou com o Leipzig agora 2-2, tinha perdido do Leipzig 3-0, tomou 3 gols do Manchester United, muito fáceis os gols do Manchester United, especialmente nos 2 finais. Então, eu tenho mais más sensações com o Bayern do que boas nesse início de temporada. Vamos ver com o andamento dos jogos, se esse time vai evoluir ou não. Mas é um time muito falho. E muito bom Leipzig, que podia ter ganhado no final uma última bola do Xavi Simons, acho que é pro Chesco, né? É muito boa e o Reich acaba salvando no mano a mano, muito longe da área ainda. Girona 0, Real Madrid 3. Era o jogo de líderes na Espanha e é um jogo que este elenco do Real Madrid, esse time do Real Madrid, encaixa perfeitamente para esse tipo de jogo. Não acho que o Girona jogou mal, acho que o Girona fez bom jogo, com muita personalidade, criou as suas chances. No 0-0, nos primeiros 10 minutos, teve 2 boas chances em cruzamentos do Girona. A questão aqui que foi muito Real Madrid para pouco Girona. O Real Madrid foi grande demais para o Girona nesse jogo, porque o que o Real Madrid quer fazer é um esquema com mais meio-campistas do que o ano passado, joga num 4-4-2, dessa vez com Vinícius e Rossellu à frente, para proteger melhor a defesa. E a partir do momento que você vai sofrer menos gols, os gols que o Benzema deixou no ano passado, que esses gols o Real Madrid talvez não os tenha, né, esses 40 gols que ele deixou na temporada passada, que isso seja compensado com um time que sofre menos gols e que sofre menos riscos na defesa também. E isso funcionou muito bem contra o Girona. Foi um jogo assim perfeito dentro de características e do que quer fazer o Real Madrid para o que se espera desse time na temporada. Se a gente pegar esse jogo do Real Madrid contra o Girona, é meio que um ponto de partida. Olha, é isso que o Real Madrid quer fazer. Quando der certo, vai ser mais ou menos isso daqui. Se defendendo bem dentro da área, né, permitindo poucas ações do adversário claras dentro da área. E na hora de contra-atacar, é um time que corre muito bem, que acha muitos espaços, que tem muitos jogadores para correr e para passar também. Eu acho que a gente viu um Bellingham mais real nesse jogo do que aquele Bellingham que faz gol salvador de dentro da pequena área nos acréscimos do segundo tempo, como a gente já tinha visto algumas vezes. Ele pode fazer aquilo, mas o mais normal é que o Bellingham ajude, recuperando bola no meio-campo, dando um ritmo muito acelerado ao time no meio-campo, fazendo enfiadas de bola, porque ele também tem muita qualidade para isso. O gol dele, o passe dele para o primeiro gol é um passe de Modric, porque ele pode ser ao mesmo tempo meio que Casemiro e meio que Modric. Ele tem capacidade de recuperar a bola, de dar ritmo e de dar passes decisivos muito grandes. Esse Bellingham é muito mais real do que aquele centroavantão que a gente estava vendo praticamente, aquele jogador decisivo. Aquilo ali, eu já falei algumas vezes, era meio que uma miragem. Esse daqui, que a gente viu contra o Girona, é o mais do que esperar dele. E ainda faz o terceiro gol, uma jogada já com o Girona desfeito e tal, que ele aparece na área para finalizar e também finaliza muito bem. Ele vai fazer bastante gols. Já tem 6 no Campeonato Espanhol, é o artilheiro, já tem 1 na Champions, já tem 7 gols. Na temporada passada eu acho que ele fez 16 pelo Dortmund, se eu não estou enganado. Então assim, 2 meses de temporada, já tem quase metade do que ele fez na temporada passada. Mas é mais fácil enxergar este Bellingham contra o Girona do que o Bellingham contra o Getafe, ou contra o União Berlim, ou contra o Celta de Vigo, que também ele faz um gol de dentro da pequena área. O Real Madrid com um campo para correr, com um campo para atacar, se protegendo, bem, bom nos duelos físicos. Acho que anulou muito bem o Savinho pelos dois lados. Carvajal, que faz um muito bom início de temporada, né? Ficou alguns jogos fora, mas antes atacando e nesse defendendo, muito bem defendeu o Savinho. Do outro lado, o Camavinga defendeu muito bem o Savinho também no segundo tempo. Real Madrid provocava perdas de bola do Girona para atacar a partir daí. E isso funcionou muito bem. Acho que o Savinho, em algum momento, no segundo tempo, começou a se desesperar mais, tentar sempre 1 contra 1, às vezes não em boas condições. Isso gerava perdas de bola e contra-ataques para o Real Madrid, um pouco da inexperiência do jogador. Segundo gol do Real Madrid, saiu uma muito boa jogada ensaiada de escanteio. Jogadores no primeiro pau para bloquear, Tchouaméni no segundo pau para finalizar. E depois o 3-0. Muito mal o Nacho no lance da expulsão. Completamente fora de lugar. O jogador do Girona saiu de maca, não sei se foi alguma coisa mais séria com ele ou não, mas 3-0, 40 e tantos do segundo tempo. Vai dar uma entrada como deu a do Nacho, completamente desnecessária. E foi bem expulso o zagueiro e capitão do Real Madrid, que fica de fora do próximo jogo do final de semana.
Antes de falar do Tottenham-Liverpool, outros jogos de sábado, Clermont e Paris Saint-Germain, 0-0. O Paris Saint-Germain, nesse momento, acho que é quinto colocado do campeonato francês, está a 2 pontos do líder, é verdade, mas tem 12 pontos em 7 rodadas. O Paris Saint-Germain já deixou 9 pontos pelo caminho, né? 21 para 12, já deixou 9 pontos pelo caminho. E contra Nice e contra Clermont, acho que são os jogos mais dramáticos, assim, os jogos que dão um pouco mais de pé atrás com esse PSG, porque antes tinha empatado alguns jogos e no início, porque ainda não estava com o time completo e tal. A derrota para o Nice e esse empate com o Clermont dão mais sensações ruins. O Clermont era o último colocado do campeonato, um estádiozinho para 11 mil pessoas, né? Eles vão construir uma segunda parte de arquibancada maior, então demoliram, parece quase que jogar num campo de treino. Difícil pensar que é um campo de primeira divisão. O Clermont acho que não tem qualidade para ser o último colocado, jogou para mais do que isso, mas assim, o Paris Saint-Germain muito acelerado, pouca circulação no meio, pouca paciência, erros que já tinham acontecido contra o Nice, esses erros. Gosto do invento do Luiz Henrique de colocar o Barcola aberto pela esquerda, o Nuno Mendes só volta no ano que vem, para ter mais jogadores na frente, para tirar o Mbappé da ponta e também do setor de centroavante, para ele jogar entre lateral e zagueiro, mas foi muito mal no jogo o Mbappé. O Dembélé começa mal a temporada, ainda não entrou como estava jogando no Barcelona, acho que no Barcelona estava jogando melhor nesse último tramo dele de Barcelona do que começa. Mal o Mbappé, o Kolo Muani também ainda procurando lugar, enfim, individualmente os jogadores de frente mal, e eu acho que quando está todo mundo individualmente mal, normalmente porque o coletivo não está funcionando, mas assim, poucos lampejos do Paris Saint-Germain bons durante o jogo. A principal chance é num contra-ataque, que o Dembélé puxa, que cruza para o Mbappé e ele finaliza na trave, mas assim, mal, poucas coisas do PSG, é um time que quer melhorar como equipe, dá para perceber, mas que ainda acho que vai ratear. Aqui e ali, o Luiz Henrique vai ter trabalho para arrumar esse time. Eu ainda coloco mais fé nesse Paris Saint-Germain do que o das últimas temporadas, acho que vai ser um time mais coletivo, mas está rateando mais. Inclusive quando o Mbappé não joga bem, contra o Nice ele tinha jogado bem, tinha feito 2 gols, mas quando não joga bem, se nota muito a dificuldade que essa equipe tem. Passando agora para Tottenham Liverpool. O erro da arbitragem, né? Não tem muito o que falar. É um erro inaceitável, não pode acontecer nunca. Com o árbitro de campo e com alguns árbitros de vídeo, não se pode deixar passar um impedimento como foi esse do Luiz Dias, que era fácil, sem traçar linhas, era fácil, só pelas faixas do campo era fácil de perceber, você tem que traçar as linhas para ter certeza. E depois eu vi a explicação do VAR, é pior ainda, né? Que o VAR entendeu que o gol era legal, que não tinha percebido que o árbitro de campo tinha invalidado o gol e tinha dado reinício a partir de um impedimento e não a partir da bola no centro do campo com o gol validado do Liverpool. Isso estraga totalmente o jogo. Isso muda completamente o jogo. O Tottenham depois faz 1-0, o Liverpool vai atrás, com 2 a menos, era esperar para ver se ia sair o gol do Tottenham ou não, mas praticamente já não tem mais força para atacar o Liverpool. Estraga completamente o jogo. Esses times podem disputar alguma coisa entre eles no campeonato, Tottenham e Liverpool, ou título, ou vaga no G4 e 3 pontos para cá e não para lá, ou que fosse um empate, muda totalmente a cara do campeonato. O campeonato inglês é um campeonato que se decide com pontinhos para cá e para lá, isso pode mudar o rumo do Liverpool. Erros de arbitragem vão continuar acontecendo, com VAR ou sem VAR, mas esses erros tão evidentes não podem acontecer. Isso não pode acontecer. Realmente tem pouco o que falar. Não pode acontecer. Pode acontecer e aconteceu. Liverpool emitiu um comunicado falando que vai atrás de tudo que for possível. Não deixa claro o comunicado do Liverpool se anular o jogo, punir os árbitros. Não deixa muito claro o que o Liverpool quer. Os erros acontecem e paciência. Nesse caso precisa de muita paciência, mas paciência. Fora isso, achei um bom primeiro tempo do Richarlison pela assistência. O passe é a coisa mais fácil que ele faz. O movimento é muito bom. O passe que vem para ele também, se eu não me engano, é do Maddison, né? É muito bom entre lateral e zagueiro. Entra muito bem o Richarlison por ali. Teve mais uma boa chance que passou por cima de pé esquerdo, uma de pé direito também que passa perto. E mais um destaque aqui, o Alisson, né? Todo jogo do campeonato inglês até aqui, o Alisson tem feito uma defesa para subir vídeo em redes sociais e viralizar. Tem feito uma defesa de viralizar o Alisson a cada rodada. Muito bem, muito bem. No segundo tempo ele pega uma bola dificílima, um chute desses em arco no segundo pau, que vai muito bem o Alisson. Começa a temporada numa forma muito boa. Normalmente ele joga bem, teve alguns momentos de baixa, mas normalmente ele joga bem.
e começa especialmente bem essa temporada. Fora tudo isso, muito bom o sacrifício dos jogadores de meio do Liverpool, né? Szoboszlai e McAllister, que eu acho que são melhores com a bola do pé do que sem. E já é o segundo jogo que eles precisam correr muito atrás, porque contra o Newcastle também teve um jogador expulso o Liverpool, naquela ocasião foi o Van Dijk, e que esses dois jogadores precisam se desdobrar no meio-campo para fazer boa saída de bola, para ainda dar para o time força na frente e para fazer marcação também. Realmente é um Liverpool que, quando teve 11 contra 11, a maioria dos jogos do campeonato inglês foi muito bem, e nesse 10 contra 11 contra o Tottenham ainda estava conseguindo segurar bem, criou um gol anulado, teve uma bola do Salah para o Luiz Dias que poderia ter sido gol também, continuava gerando muito perigo, mesmo com um jogador a menos. Tem mais dois aqui para falar de futebol internacional. Wolverhampton 2-1 no Manchester City. O Manchester City começou essa partida porque o Grealish entrou no segundo tempo, sem Rodrigo, Gundogan que foi embora, Bernardo e Kevin De Bruyne. Os 4 jogadores no meio da temporada passada não estavam. Isso se faz notar no Manchester City. As ideias ainda estão lá, mas sem jogadores para executar a ideia fica muito difícil. Sem os jogadores específicos para aquelas coisas que o Guardiola quer que o time dele faça, fica muito difícil. Então, é um time que perde mais bolas, que fica mais aberto ao contra-ataque, que cria muito menos, então você vai caindo numa margem de erro que pode cair uma moeda cara ou coroa. A partir do momento que esse time controla o adversário, o Manchester City vai tocar, de vez em quando ele vai dar uma estocada e vai ter chances mais claras, e o adversário vai ter menos. Quando você tem jogadores piores para fazer isso, você não vai criar tanto lá na frente, o seu adversário vai criar mais aqui atrás. Então, nessa daqui, a balança caiu para o lado do Wolverhampton, que venceu por 2-1, aproveitando exatamente essas perdas de bola do Manchester City na frente, os contra-ataques, e faz muita falta esses jogadores, né? O Grealish já voltou, eu tinha falado, né, de Rodrigo, Gundogan, Bernardo, De Bruyne e o Grealish que voltou. Então, assim, das posições ofensivas do ano passado para cá, só o Haaland estava lá. O Grealish entrou no segundo tempo, Bernardo e De Bruyne machucados, o Gundogan foi embora e o Rodrigo 3 jogos suspensos, pagou a segunda, porque já tinha pagado contra o Newcastle na Copa da Liga, ainda vai ficar de fora do próximo jogo, que se eu não me engano é contra Tottenham, Manchester City, é um desses jogos pesadões de campeonato inglês. Deixa eu conferir aqui, vocês fazem favor de ter paciência. A rodada do final de semana será Manchester City e Arsenal. Rodrigo ainda fica fora. Então, faz muita falta para o Manchester City não ter esses 5 jogadores. É lógico que o time ia sofrer como sofreu. O último, antes do último, rapidinho, Aston Villa 6-1 no Brighton. O Aston Villa, desde que chegou o Unai Emery, desde que chegou o De Zerbi, eu acho que ganhou todos os jogos do Brighton, ganhou bem, né, os jogos do Brighton. O Brighton joga muito bem, muito encantador, mas alguns times específicos encaixam muito bem contra ele e roubam bem a bola, contra-atacam bem. Não vi esse jogo, vi só gols, mas assim, não é coincidência se a gente pega para ver aqui o histórico. Quer ver? Eu até acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para vocês. Pegar o último jogo do Brighton, 6-1 Aston Villa. Os últimos confrontos entre os times. Acho que já não tem mais aqui. Acho que eu tô aqui no 365, e se eu não sou muito idiota, pessoal do 365 que me desculpe, mas eu acho que tem o confronto entre eles só prévio, pós-jogo já não fica disponível aqui. Acho que não fica mesmo não. Enfim, é isso, eu acho que nos últimos jogos o Aston Villa do Unai Emery se deu melhor do que o Brighton do De Zerbi. Acho que a forma de jogar tem encaixado bem do Aston Villa contra o Brighton. Real Sociedad 3-0 no Atlético Clube de Bilbao. É bom o time da Real Sociedad, já falei aqui algumas vezes para vocês, vale a pena parar para ver. Essa rodada de Liga dos Campeões vão jogar contra o Salzburg, né? Tem Inter de Milão e Benfica nesse grupo. É um grupo aberto para mim. Eu vou fazer vídeo para vocês dando dicas dessa rodada de Champions. Não sei se eu vou falar especificamente desse jogo, mas para mim é um grupo aberto. E a Real Sociedad contra o Atlético Clube começa muito bem. O Atlético Clube Atlético de Bilbao, né? Porque aqui a gente fala Atlético Clube. Atlético de Bilbao tem um bom tramo no finalzinho do primeiro tempo, mas aí no segundo, quando vai para cima e dá contra-ataque, cara, a Real Sociedad sai jogando muito bem, tem jogadores muito rápidos, de passes muito precisos, que fazem tudo no pé muito bem. E o Taki Kubo é um capítulo à parte. É um jogadoraço. O Yarazabal também faz o terceiro gol, é muito bom jogador. Taki Kubo para mim é diferente, é especial. Uma comemoração estranha, eu acho que é referência a alguma coisa que eu não peguei o que é.
Só queria fazer um pontinho sobre a comemoração. Ele finge a lesão e depois ele dá uma reboladinha no melhor momento, Carla Pérez. E muita gente, eu postei esse vídeo, muita gente fala, mas se fosse o Vinícius, se fosse o Vinícius. Eu realmente acho que se fosse o Vinícius, teria uma repercussão muito diferente, muito mais negativa. Se o Vinícius Júnior faz uma dancinha com a bundinha e tal, teria uma repercussão horrível. Por que eu acho que a do Taki Kubo não teve? Ele foi comemorar com o banco de reservas dele, no estádio dele. Esse tipo de dancinha, quando é para sua torcida, com seu banco de reservas e tal, não pega tão mal como dancinhas virando para o adversário, para a torcida do adversário, no estádio do adversário, esse tipo de coisa. Agora, pelo pacote que já existe, Vini Júnior aqui e tal, pelo ódio que já existe, a má vontade que já existe com o Vini Júnior, e em algumas vezes eu acho que é assim porque as pessoas não gostam dele porque ele é preto, seja os torcedores ou a mídia muitas vezes, teria uma repercussão bem diferente do Vinícius. Então, se é um japonesinho que vai lá e faz, tudo bem. Se é um brasileirinho preto que vai lá e faz, não tudo bem assim. Eu acho que existe um peso diferente mesmo. Eu lembro que no ano passado chegou a ter comparações com as dancinhas do Griezmann, né? Teve dancinha do Griezmann que foi para a torcida rival que pegou mal. Acho que ele não fez mais, ele faz normalmente para a torcida dele. Ele até parou de comemorar com danças do Griezmann, fazia isso mais no passado. Mas, sim, teria outro peso com o Vinícius Júnior. Tenho certeza que se o Vini no Santiago Bernabéu vai dançar com a torcida dele, por todo o pacote que já existe, aqui seria um grande drama na Espanha, do Vinícius e tal. Não tenho nenhuma dúvida disso. Passei pelos jogos de futebol internacional, vou terminar com Cruzeiro 1, América 1. Primeiro, parabéns à torcida do Cruzeiro, um domingo de chuva, 45 mil pessoas no Mineirão. A torcida do Cruzeiro entendeu que esse time precisa mais do que 11 jogadores, que precisa de alguma coisa a mais, apoiou o máximo que conseguiu, porque realmente foi um jogo desesperante para a torcida, como que o time não encaixava, tinha espaço para jogar, em alguns momentos foi dominado pelo América, mau jogo do Cruzeiro. Os times lá de baixo, alguns têm grandes jogadores, o Santos, por exemplo, tem o Marcos Leonardo, o Vasco vem numa boa reação também, desde que mudou o técnico, desde que chegou jogadores que vem reagindo. O Cruzeiro em casa não vai bem, não ganhou no Mineirão esse ano, fora vai melhor, mas assim, não tem um grandíssimo jogador para salvar os pontos aqui e ali. É um time que vai sofrer bastante. O time do Pepa criava mais do que o time do Zé Ricardo criou nesses 3 jogos. Contra o Santos, o Cruzeiro foi bastante bem. Contra o Fluminense e a América menos. Dá para perceber já que é um time que não quer criar tanto, que não quer sair com tantos jogadores, que não quer atacar tão estático, que quer atacar mais em contra-ataque, mas não funcionou contra o América. Mais um gol de jogada de bola parada do Cruzeiro, isso é bom, já tinha feito contra o Santos, é uma boa arma, boa para se explorar. Acho que o Benítez recebe com muito espaço para finalizar, gira muito fácil, enfim, é um gol de muita qualidade do Benítez, porque ele é ótimo. Mas também que a defesa do Cruzeiro foi permissiva demais com ele. O chute, o Rafael não tem nenhuma chance, é uma bola cruzada que vai no pé da trave, não tem nenhuma chance para o goleiro. Acho que tem muito mais problemas ali da marcação, de como a bola chega e como o Benítez gira fácil, e da qualidade do Benítez. Mas assim, o Cruzeiro que cria menos, que dá menos sensações de perigo durante o jogo do que em partidas anteriores, que a gente via que, bom, se finalizar melhor vai ganhar a maioria dos jogos. Não foi assim contra o América, porque não criou tanto para finalizar. Enfim, vai ser sofrido. Ainda bem que o Cruzeiro fez uma boa quantidade de pontos no início do campeonato, que permite a ele, de agora até o final do campeonato, ter mais ou menos um aproveitamento de 33%, um ponto a cada 3, para chegar mais ou menos nos 45 pontos e talvez se salvar. Mas será sofrido. Vai ser difícil. Os adversários de baixo estão começando a crescer por um motivo ou por outro, e o Cruzeiro não mostra crescimento individual de jogadores e em casa tem rateado. Então, vai ser difícil, vai sofrer bastante até o final do campeonato, é a sensação que eu tenho. Veremos se nos próximos jogos, especialmente fora de casa, que o time vai bem, consegue recuperar esses pontos que deixou contra o América. Meu povo, é isso daqui, hein? O cafezinho de hoje, que não tem café, fica por aqui. Vou fazer um vídeo para vocês com análises de jogos da Champions, de terça e quarta-feira. Eu já convido vocês. Quarta-feira tem Porto e Barcelona, exclusivo TNT e HBO Max, para assistir todos os jogos da Champions. HBO Max, vocês fazem favor de assinar, é baratinho. Se vocês puderem fazer isso com o dinheiro de vocês, é uma boa, porque vocês têm acesso a todos os jogos, dá para assistir os jogos depois, não só ao vivo. Tem outros conteúdos também lá de filmes e séries que são muito legais, mas para assistir os jogos de Liga dos Campeões, esses jogos que tem 2 ao mesmo tempo,
assina para vocês assistirem. É isso aí, meu povo. Se inscreve aqui e curte se vocês puderem me ajudar. Um beijo para vocês e até amanhã com prévia de Liga dos Campeões. Valeu, tchau.